Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Versículos 36 e 37, os últimos versículos do capítulo 4 do livro de Atos. Nós temos aqui o registro de Lucas a respeito de um homem chamado Barnabé e de sua generosidade. Notem que não é necessário muitos versículos para se descrever uma pessoa generosa. Apenas 2 versículos foram suficientes para mostrar como este irmão ele foi extremamente generoso e abençoou a igreja de seu tempo com aquilo que tinha, com aquilo que o Senhor lhe deu em abundância. E ele fez isso de uma forma interessantíssima, porque ele se despreendeu de tudo aquilo que ele tinha para servir inteiramente ou de corpo e alma ao Senhor. Então, versículos 36 e 37, depois nós vamos meditar sobre esta passagem final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos lembrar um pouco aqui o que vimos anteriormente nos versículos 32 a 35, os versículos anteriores. Mais uma vez, Lucas destaca o estilo de vida da igreja antiga, da igreja neotestamentária. No versículo 32 diz que estes irmãos, eles eram reconhecidos como um só homem em meio ao povo. A expressão no início do versículo 32 é que da multidão dos que creram era o coração e a alma. A ideia aqui aponta para a unidade, aponta para o propósito único que eles tinham em uma só fé, um só amor, um só coração, um só espírito, servirem ao Senhor. Segundo lugar, notem na outra parte do versículo 32 que eles também eram generosos. Então, era um coração e uma só alma, a primeira característica. Segunda característica, na segunda parte do versículo 32, é que havia generosidade da parte deles. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A generosidade, então, era uma marca da igreja apostólica naquele tempo, porque aqueles irmãos estavam dispostos a abrir mão do que tinham, se necessário fosse, para que o necessitado ele pudesse ser socorrido. É importante lembrar que este não é um ensino isolado do Novo Testamento, mas o Senhor, desde o princípio, ensinou ao povo como estes deveriam tratar os mais necessitados. É só tomarmos a lei de Moisés. O código da lei mosaica nos mostra como o Senhor orientou o povo de Israel a cuidar das pessoas mais frágeis, das pessoas mais vulneráveis. Então, se nós queremos aprender hoje, as nações modernas ou pós-modernas, como assistir ao mais necessitado, como acudir àquele que é chamado de vulnerável, nós precisamos voltar e aprender com a lei do Senhor. Porque, por exemplo, naquele tempo, quando alguém era pego em uma situação de delito claro, explícito, por exemplo, ele furtou algo de alguém, códigos como o de Hammurabi, por exemplo, dizia que se o indivíduo furtou, ele deveria ser morto. Não é assim que muita gente pensa hoje, em meio a tanta violência, em meio a tanta corrupção. Devia matar todos esses bandidos, né? Vamos entrar na cadeia e vamos exterminar todos eles. A lei do Senhor tinha princípios muito claros. Se alguém furtava, esse crime não era passível de morte, a não ser que ele tirasse a vida daquele que estava subtraindo, ou de quem estava subtraindo alguma coisa. Mas, se furtasse, ele deveria então restituir. A vida é muito importante para Deus, então você não deveria pagar com a sua vida porque furtou algo, mas deveria restituir.
de uma forma pesada, para aprender. Por outro lado, se alguém matasse outra pessoa, ele deveria então pagar com a sua própria vida, porque a vida também é muito preciosa. Para Deus ela é muito preciosa. E se não houvesse motivo justo para tal situação ou para tal crime, ele deveria então punir, ou ele deveria então ser punido de uma forma muito dura, de uma forma muito severa, para que não acontecesse mais derramamento de sangue na terra. Então, quando nós olhamos a maneira como Deus também ensinou o seu povo a cuidar do órfão e da viúva, nós não aprendemos apenas ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, mas Atos 4 ou Atos 2, ou toda a sequência do livro, é o resultado daquilo que o Senhor já ensinava ao povo, como o povo deveria ser generoso para os mais necessitados. Por exemplo, se o homem era um grande agricultor, ou ele tinha uma plantação de trigo, de milho, e ele estava fazendo a colheita da sua plantação, ele semeou e agora ele estava recolhendo. A lei do Senhor então dizia: não pegue o que for caindo no caminho com usura, vá deixando à medida em que os seus trabalhadores recolhem a sobra que cai. E aí então Deus completava, para que depois venha a viúva, venha depois o estrangeiro, e eles possam ter o que comer na terra de vocês. Por quê? Porque vocês um dia passaram fome, porque um dia vocês passaram necessidade, e eu vou ser o provedor de vocês, eu serei o seu provedor. Então, quando nós olhamos a maneira como os crentes viveram naquela época, nós percebemos como eles estavam aplicando o que Cristo lhes ensinou, porque Ele mesmo é o Senhor da lei, Ele mesmo é o Senhor da palavra. Então, à medida em que alguém tinha necessidade, Atos 4:32 nos lembra que os crentes não consideravam exclusivamente algo exclusivamente de sua propriedade pessoal, aquilo que possuíam, mas tudo lhes era comum. Eles estavam prontos a poder repartir se houvesse necessidade. Terceira característica, nós vamos encontrar, versículo 33, eles também continuavam a dar testemunho a respeito de Cristo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E aí, o resultado desse testemunho era produzir na alma e na vida dos crentes um só coração e também o acolhimento ao mais necessitado. Versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí nós temos a história de Barnabé. Lucas então registra a atitude generosa de um homem em apenas 2 versículos, e que são suficientes para manifestar o seu amor cristão. No início da igreja antiga, na nova dispensação, você nota claramente que onde abundava a necessidade, também superabundava a generosidade. No contexto então de que muitos necessitados se aproximavam do Senhor, o que é que nós encontramos? Versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O significado do nome dele está claro aqui para nós: filho da consolação ou filho da exortação, é a mesma palavra que define a missão do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus Cristo disse que enviaria um outro Consolador. Esse era o nome de Barnabé. Como a sua origem? Vejam só, ele era levita. Então Barnabé possuía uma ascendência levítica, e ele já havia demonstrado claramente aqui quem era a sua porção ou a sua herança. Os levitas, parte da tribo de Israel,
não tinham uma herança fixa, eles não receberam uma porção de terra fixa, mas eles ganhavam o seu sustento do serviço diário ao Senhor. É importante nós ligarmos estas informações, porque mostra de onde vem o coração generoso, superabundantemente generoso, daquele homem chamado José, por sobrenome Barnabé. E como ele estava disposto a servir, como ele estava disposto a socorrer a igreja de Deus. Notem que ele estava sendo preparado pelo Senhor, porque nós vamos encontrar no capítulo 6, ele dentre aqueles que então receberiam a responsabilidade de desenvolver a sua tarefa diaconal ou assistencial. Ele estaria trabalhando, ele estaria envolvido também nesse propósito de acudir e de socorrer a igreja de Cristo em meio às suas necessidades. Ele era de uma região chamada Chipre, era uma ilha onde localizava-se um grande número de pessoas diferentes dos judeus, pessoas de origem grega, pessoas de fala grega. Então Barnabé era o homem preparado, separado pelo Senhor para uma tarefa gloriosa que iria desempenhar mais à frente ou mais adiante. Eu queria mostrar isso para vocês agora em um exame no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, vamos para o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26. Atos 9, a partir do versículo de número 26. Dos versículos 26, ou de 26 a 29, nós vamos ver o registro de Lucas em Atos dos Apóstolos a respeito de Barnabé, de como ele se tornaria conhecido por apresentar um homem à igreja de Jerusalém. Atos 9, de 26 a 29. Vamos ler juntos. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele está se referindo aqui a quem? A Paulo. Barnabé, então, tem um papel importante em introduzir, em apresentar o perseguidor que agora se tornaria perseguido por amor a Cristo, Saulo de Tarso, à igreja em Jerusalém, que estava certamente com desconfianças. Versículo 26 disse que eles tinham medo, não acreditando que ele fosse discípulo de Jesus. Vamos continuar, versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé, então, deu testemunho da verdade acerca de Paulo, de como agora ele não estava mais na posição de perseguidor, com cartas para prender os crentes, mas como em Damasco, com ousadia, ele anunciou, ele pregou o nome de Jesus Cristo. Barnabé, então, ele ficou conhecido por esta atitude. Versículos 28 e 29, vamos lá. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. O testemunho de Barnabé para que a igreja em Jerusalém aceitasse Saulo como discípulo de Jesus Cristo foi crucial. Ele vai dar detalhes de como tudo aconteceu. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então, tudo aquilo que envolveu a vida de Paulo, tudo aquilo que agora começou a ser apresentado como um testemunho de vida, de um homem transformado pelo poder do Evangelho, agora também contava com um testemunho fiel de seu irmão Barnabé. Paulo agora, ele é um dos nossos, ele faz parte do povo. Capítulo 11, versículos 22 a 26, caminhe um pouquinho mais comigo. Capítulo 11, versículos de 22 a 26. Nós encontramos também Barnabé
tornando-se um grande líder da igreja em Antioquia. Atos 11, 22 a 26. Vamos ler. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Notem então que Barnabé continua a fazer a obra do Senhor. Deus estava preparando o caminho para Barnabé. Não foi sem sentido ou por acaso que vocês encontram comigo ou encontraram comigo em Atos 4, Barnabé vendendo um campo, trazendo aos pés dos apóstolos e depositando todo o valor da oferta. Algo mais importante para ele agora trazia ou tomava o seu coração e se tornaria o seu maior interesse. Nos faz, irmãos, aqui refletir um pouco a respeito do motivo ou do porquê nós trabalhamos e ganhamos dinheiro. Nos faz refletir um pouco a razão por que nós estamos envolvidos e estamos trabalhando na igreja e até que ponto nós estamos dispostos a dedicar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens para a causa do Evangelho. Notem, o princípio aqui é totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje, do que se apresenta diante de nós hoje. Eu já repeti para vocês várias vezes, não é difícil identificar, e não tenham medo de falar a verdade. Falso profeta é falso profeta, não tenham medo. Seu dedo não vai cair, sua boca não vai deixar de falar, você não vai perder a língua não. Você pode perder a língua se continuar falando mal do seu irmão, fazendo fofoca, criando intriga na igreja. Mas denunciar falso profeta, esses homens que na TV estão com pano de saco vestidos e com relógio Rolex no braço, igual os socialistas de Cuba, né? O Fidel Castro, tem uma foto que ele aparecia no início com 2 Rolex no braço, mas era para o povo, tudo para o povo. Engodo. Esses homens se apresentam na TV afirmando pregar o Evangelho e o nome de Deus e andam e se vestem e se portam da maneira mais luxuosa possível. Não é o que nós vemos na vida e no histórico de homens como Barnabé. O que é claro, ele poderia ter dado metade, ele poderia ter dado uma parte, ele poderia ter dado tudo, o que ele quisesse ou estivesse disposto em seu coração. Nós vamos ver na próxima mensagem o efeito contrário ou o contraste de um casal que não agiu como Barnabé na igreja e como Deus os puniu severamente. Mas o que nos deve chamar a atenção aqui é a disposição de coração de Barnabé em servir ao Senhor, mostrando aí nada disso para mim mais importa. É isso que vale. Quando você vem à igreja, quando você entende, você compreende por que faz parte da igreja. Você não pode parar de fazer a obra do Evangelho simplesmente porque agora você considera os seus interesses maiores do que isso. Você vai se encaixar na mesma posição daqueles que estão procurando ganhar o mundo inteiro e não estão preocupados nem com a sua alma e nem com as almas perdidas que vocês veem diariamente na cidade. A ideia então, e o destaque aqui que nos deve fazer refletir é isso, de modo que, irmãos, não tenham receio de falarem a verdade e de deixarem claramente para aqueles que ainda hoje pensam que ser crente é aquilo que está sendo apresentado na TV, é falso evangelho, são falsos profetas, porque os verdadeiros pregadores do evangelho agiram como Barnabé. Agora este homem já estava em Antioquia, foi justamente em Antioquia, pela primeira vez,
que os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos, que significa seguidores de Cristo, e quem estava lá presente? Barnabé. Porque ele sabia que o campo ia demandar muito tempo para ele. Porque ele sabia que se ele não avançasse, ele não acompanharia o chamado e a grande comissão do Senhor. O que por vezes muitos de nós fazemos, quando nos esquecemos daquilo que mais importa, e nós estamos ainda muito presos ao nosso campo. Nós precisamos entender e aprender com Barnabé o que vem a ser generosidade, o significado de ser generoso. A história dele prossegue, e aí você vai comigo para o capítulo 13, vejam só. Capítulo 13, versículos de 1 a 3. Barnabé agora, ele aparece como um parceiro de Paulo na primeira viagem missionária que ele empreendeu. Atos 13, de 1 a 3, vamos ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Barnabé agora, de um campo vendido e depositado aos pés dos apóstolos, se tornou o homem que testemunhou a respeito da conversão de Paulo perante os apóstolos, se tornou o homem que em Antioquia estava levando a mensagem do Evangelho e pregando o nome do Senhor Jesus Cristo para os povos, e agora foi separado pelo Espírito Santo para empreender juntamente com Paulo a sua primeira viagem missionária. É claro, irmãos, para nós que os recursos são importantes, o trabalho é importante, o desenvolver as nossas responsabilidades e tarefas, tudo isso é importante. Mas eu quero chamar a atenção de vocês e mostrar para vocês um destaque seríssimo, muito claro. O que faz ou poderia fazer com que este homem estivesse ainda ligado demais às coisas deste mundo é justamente abandonado. E ele passa agora a entender e a experimentar o que é viver pela fé e depender do Senhor. E, consequentemente, nós vamos ver de uma forma progressiva, crescente, frutífera, o seu envolvimento com a causa do Evangelho. Como é que isso funciona? Você pode me perguntar. Nem todos são separados assim e são chamados a abandonar tudo e saírem pregando o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a compreensão da igreja, a sua consciência missionária, a maneira como a igreja enxerga a grande comissão, fará com que esta, à medida em que trabalha, entenda que não deve caminhar presa demasiadamente às coisas deste mundo, porque tudo passa e nós voamos, nós já aprendemos isso. Porque no final das contas, tudo é névoa e vapor e correr atrás do vento se não há um propósito para a nossa vida. O que nós percebemos então é claramente esta lição que deve ser abraçada por nós, que deve ser constantemente ensinada para os nossos filhos. Nós precisamos ter um só coração, uma só alma, generosidade e tudo isso ligado a um forte testemunho da nossa fé, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos então Barnabé envolvido nessa tarefa e, por fim, Barnabé está tão ligado aos acontecimentos, ao desenrolar da igreja naquele tempo, que em Atos capítulo 15, vejam só, nós temos a partir do versículo de número 36, Atos 15, a partir do versículo 36, Barnabé insistindo diante de Paulo
ou insistindo a Paulo para que concedesse a João Marcos uma segunda oportunidade. Naquele momento não foi possível, aconteceu uma separação, resultou em uma divisão daquela dupla de missionários, mas você vê mais uma vez Barnabé atuando como uma característica dele, um homem cheio de temor, um homem cheio do Espírito, cheio de fé, um homem de Deus. Atos 15, versículos 36 a 41, apenas acompanhe. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Barnabé, então, estava envolvido em todas essas atividades, sempre se revelou um homem de boa vontade, confortador, encorajador da igreja. Nesse momento ele tentou reconciliar Paulo e João Marcos. João Marcos abandonou a Paulo, se afastou desde a Panfilha, não acompanhando no primeiro trabalho, e Barnabé insistiu, não foi possível. A dupla missionária se dividiu, mas o trabalho continuou. O reino precisava avançar. Mais adiante nós vamos perceber Paulo já preso, uma ideia ou um insight de que, de fato, Paulo depois reconheceu que a insistência de Barnabé é para que não acontecesse aquela divisão. Já preso, Paulo então pede que João Marcos trouxesse para ele os seus livros, e ele então reconhece que ele era muito importante para a sua vida. A reconciliação no final entre Paulo e Marcos. E nos chama a atenção, mais uma vez, irmãos, como um homem reconciliador, consolador, um homem cheio de fé para a igreja de Deus faz grande diferença. Por isso, irmãos, eu quero concluir a mensagem desta manhã, lembrando para todos nós como é necessário, ainda hoje, termos homens de Deus, na igreja de Deus, com o mesmo espírito de Barnabé, com um coração na obra, com uma alma ligada à obra, não ganancioso, não indiferente, não maledicente. Chega de gente assim. É contrário ao Evangelho. É contrário àquilo que é o propósito do Senhor, de caminharmos juntos, tendo por principal objetivo fazer a luz do Evangelho brilhar para a nossa cidade. Nós precisamos, na igreja de Cristo, na igreja brasileira, de novos Barnabés, homens de Deus, que não estejam tão presos aos seus bens, a ponto de que estes se tornem uma pedra de tropeço para o avanço da obra. Nós precisamos de homens que estejam animando o povo. Isso é importante por algumas razões. O registro da ação generosa de Barnabé nos faz lembrar que a igreja primitiva ou antiga, como eu acho melhor chamar, ou penso ser melhor denominá-la, se destacou em seu tempo por esta generosidade. Os cristãos passaram a ser chamados assim, e os ímpios viam como estes se amavam. E o destaque, quando eles mencionam isto em Atos dos Apóstolos, Lucas registra, é porque este amor era demonstrado porque eles repartiam os bens à medida em que alguém tinha necessidade. Lembram quando eu falei a vocês da diferença do código da lei de Moisés, que foi dada por Deus ao povo, de códigos como o de Hammurabi, por exemplo?
É porque quando alguém roubava outro, ele era punido com a morte, porque naquela civilização ou nação, o que mais importava para o homem eram os seus bens e não a sua vida. Mas para Deus o mais importante é a vida do homem. E eis a razão por que o tratamento era diferenciado. Ninguém poderia pagar com a vida porque roubou outro. Ele deveria pagar com outra forma de penalidade, mas jamais sendo morto, perdendo uma das mãos. O que muita gente às vezes acha legal, né? Não é o que Deus se agrada, porque Deus sempre ensinou ao povo a generosidade. A marca destacada aqui e na vida de Barnabé, apenas em 2 versículos, nos mostra algo, irmãos, que não podemos esquecer. Uma segunda consideração aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que a passagem lida, meditada hoje por nós, introduz um personagem que vai fazer uma grande diferença para a igreja de Cristo naquele tempo. Barnabé se tornou uma figura importante, como nós vimos em Antioquia, entre as igrejas gentílicas, quando ele se contrapôs à hipocrisia de Ananias e Safira, mostrando como na igreja nós deveríamos testemunhar e agir. Tudo o que nós vimos e aprendemos apenas em 2 versículos, ou na demonstração de 2 versículos, deve nos animar e deve nos motivar, à luz da palavra de Deus, a fazermos o mesmo. Eu aproveito, irmãos, aqui a conclusão, a finalização desta mensagem, para lembrar aos irmãos que nós precisamos fazer uma autoavaliação a respeito do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso envolvimento com a igreja. Você pensa que é só dar o dízimo, que é só dar oferta, assistir escola dominical? Comece a olhar melhor quais são as atividades da igreja. Comece a orar diante de Deus e perguntar ao Senhor como você pode ser mais útil, e eu sei que você pode ser. Eu mencionei aqui apenas 2 trabalhos que estão sendo desenvolvidos por irmãos e que estão convidando você a participar também. Nós temos um projeto belíssimo aqui no centro da cidade chamado Pão da Vida, evangelização no centro da cidade. Teve gente que tentou colocar terra no início, vai ser perigoso, aquela coisa toda. Não fosse assim, a gente não ia sair para pregar de jeito nenhum, com medo dos palhaços do mal que estão aí na rua. Espera aí. Esse trabalho tem procurado demonstrar, através da generosidade da igreja, o que é o Evangelho. E há um convite no boletim para que você conheça mais, saiba de que maneira você pode ajudar. Alguns irmãos doaram agasalhos, doaram roupas, doaram alimentos e produtos de higiene pessoal foram distribuídos para as pessoas aqui que estão nas ruas da cidade de Aracaju, às noites, e que muito mais do que isso, precisam ouvir o Evangelho e começaram a ouvir através do trabalho desses irmãos. Você pode ajudar de alguma maneira, você precisa se envolver de algum modo na obra do Evangelho. Caladinha, a professora Jaira já vem fazendo há mais de um ano um trabalho de evangelismo na Barra dos Coqueiros, com crianças, algumas já decididas. Sabe como foram evangelizadas? Pelo ensino do catecismo, ensinando-lhes a Bíblia através das doutrinas expostas no catecismo. Ela precisa de gente para ajudar, para apoiar. Às vezes, quando ela não pode ir, não tem ninguém para ir. Eu sei que tem gente aqui que ajuda, mas eu sei aqui que tem gente também que precisa organizar melhor o seu tempo para se envolver mais com a igreja. Trabalhar pelo que importa, pelo que interessa, é o que eu estou dizendo aqui. Eu não mencionei aqui, eu esqueci, mas nós temos um trabalho agora todas as quintas-feiras, evangelismo nas residências, lá no Conjunto Augusto Franco, com o presbítero Renato Alcântara.
procure se inteirar. Você mora lá, como é que você pode participar? Faça como Lídia, nós vamos estudar sobre ela mais adiante. Abra as portas da sua casa, convide as pessoas para ouvirem a pregação do Evangelho. Às vezes nós passamos pelos lugares e ninguém nem sabe que nós somos crentes. Será que não existe alguma coisa estranha com isso? Você passa por algum lugar, por uma escola, você está no seu trabalho e ninguém nunca soube que você é um cristão? Das duas, uma: ou o seu testemunho é tão ruim que as pessoas nem acreditam que você pode ser crente, ou então você é o crente 007, ninguém sabe, você é um agente secreto. Ninguém sabe que você é cristão porque você não testemunha de Cristo. Aprendamos, irmãos, com Barnabé, um homem tão simples, veja, mas cheio de temor, de fé, cheio do Espírito de Deus, considerou melhor servir ao Senhor e dedicar-se à obra do Evangelho do que gastar tanto tempo, às vezes, com aquilo que nós vamos olhar é correr atrás do vento. É só para terminar de vez mesmo, e querendo mostrar aqui que eu não estou tentando de maneira nenhuma forçar um conflito de gerações. Primeiro porque nós sabemos que no passado os nossos pais evangelizaram muito aí no calçadão, alguns trabalhos, igrejas que foram plantadas, recentemente uma nova igreja foi organizada. Então não pensem aqui que o propósito é esse, mas é de chamar a igreja, e é o que a palavra de Deus ela sempre se propõe a fazer, nos mostra de que essa sempre deveria ser a caminhada natural do povo de Deus. E vez por outra nós precisamos ouvir e aprender e sermos animados e exortados a fazer a obra do Senhor, a permanecermos firmes na obra do Evangelho da graça de Jesus. Então, nós precisamos de estratégias, precisamos de planejamento e precisamos de gente para executar. Que Deus abençoe a sua igreja e desperte dentre jovens e velhos, homens e mulheres, crentes, que amam a Jesus assim como Barnabé e que consideram a sua caminhada neste mundo uma passagem, uma peregrinação, de modo que estão muito mais preocupadas com aquilo que é de valor eterno. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, nós te bendizemos por teu santo evangelho, evangelho da graça, tua palavra que é transformadora e que sempre vem para nos desafiar a um viver santo, engajado na obra do Senhor, para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos o livro de Atos e aprendermos, então, poucos versículos, a história de um homem chamado Barnabé, que fez jus ao seu sobrenome, Filho da Consolação. Como ele foi útil e importante para a tua igreja naquela época. Nós te agradecemos ao Senhor por outros Barnabés que conhecemos e por tantos outros que o Senhor ainda há de despertar no meio da igreja, para que se disponham a servir, a generosamente contribuir, com o princípio claro e bíblico de que o que nós fazemos deve ser para socorrer e assistir aos que mais necessitam, a dar suporte e a fortalecer a obra da pregação do Evangelho. Pela graça de Deus, fazer com que a tua igreja se expanda, ela cresça, e o grande testemunho da nossa fé leve os pecadores a olharem como a igreja se ama, porque ama verdadeiramente a Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos e retira de nós toda a indiferença, toda a falta de compromisso que por vezes toma conta do nosso coração. Retira de nós as preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir, sabendo que o Senhor que nos sustenta, nos abençoa diariamente.
que o Senhor provê e certamente dará emprego àqueles que necessitam, que sustentará o seu povo até o fim, e que tudo aquilo, Senhor, que recebemos das tuas mãos, seja utilizado por nós de maneira sábia, honesta, íntegra, visando a tua glória, pensando inicialmente em como nós podemos, assim como Barnabé, fazer a diferença em meio ao nosso povo, em meio à nossa nação tão carente da graça de Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor, e que a tua palavra, que não volta vazia, ela encontre lugar especial em nossos corações. É em Cristo que oramos. Amém.